A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Atirou, é gol! Gol! Além das quatro linhas. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Gabriel Guerra e começa agora mais um Universidade 93,7. Olá, ouvintes, eu sou André Dervish e também estarei com vocês no programa de hoje. A música que a gente escutou no começo desse programa é só mais uma das várias feitas no Brasil que fazem referência ao futebol. Também não é por acaso que dizem que a arte imita a vida, até porque o futebol é um dos esportes mais praticados e consumidos no Brasil. E no único país pentacampeão mundial, é difícil falar do dia a dia do brasileiro sem considerar o futebol. Pois é, aquela história de país do futebol existe, mas algumas pesquisas já indicam que o cenário está mudando. A última pesquisa Datafolha sobre esse tema, lançada durante a Copa passada, em 2018, mostrou que o desinteresse do brasileiro pelo futebol cresceu nos últimos anos. Naquele ano, quando aconteceu a última Copa do Mundo, sediada na Rússia, 41% dos entrevistados disseram não ter interesse no futebol. Aqueles com grande interesse eram apenas 26%. Mas esse panorama muda quando a gente dá uma olhada na internet. Uma pesquisa do Cantar Ibope mostrou que 68% dos brasileiros conectados à internet acompanham o futebol. E talvez o nosso ouvinte que não seja tão chegado no esporte possa ajudar a aumentar essa estatística ainda neste ano. Pois é, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro acontece mais uma edição da Copa do Mundo. É a 21ª edição do evento, que contou com a participação do Brasil em todos os seus anos. Isso quer dizer que a gente vai ter aquela tradição de rua pintada, feriado, festa e tudo mais. E junto com tudo isso também vem aquela discussão. O futebol importa ou é só mais uma forma de alienação na sociedade? Por isso, hoje, aqui na Universidade 93,7, a gente traz para você um programa especial que debate o futebol. Mas calma, esse programa não é apenas sobre futebol. Aqui vamos conversar sobre o impacto que esse esporte tem na sociedade. E também sobre a relação que o futebol tem com a vida do brasileiro, sobre a participação da política nesse esporte e o lado corporativo e econômico que ele apresenta. Por isso que, para aqueles que não gostam de programas esportivos, pode ficar tranquilo, que hoje não vai ser um debate sobre os resultados dos jogos no último final de semana. Isso mesmo, aqui vamos falar sobre futebol fora das quatro linhas. Então bota a chuteira para jogo porque o juiz já apitou e foi dado início ao programa de hoje. E para começar a nossa programação, preparamos uma matéria especial para você. A nossa repórter Maria Luísa Bassan foi às ruas de São Paulo e conversou com a população sobre as expectativas para a Copa do Mundo deste ano. É com você, Malu. 2022 é oficialmente o ano de Copa do Mundo. Sediado no Catar, o evento deste ano traz algumas peculiaridades. É o primeiro a ser realizado no final do ano e também marca o período pós 2 anos de pandemia do novo coronavírus. Quais são os impactos dessas particularidades no público? Eu fui à Bienal do Livro, em São Paulo, e perguntei para as pessoas quais eram suas expectativas para o maior evento futebolístico do mundo. Eu acredito, assim, que em questão de organização a gente espera que seja melhor do que as outras que já foram, né? Embora seja no Catar, é um país distante, é um país com costumes diferentes, mas a gente espera que eles tenham um pouco de noção, que saibam lidar com as diferenças, por mais que seja um país homofóbico, no fim das contas, tenha todo esse problema, mas a gente espera que eles respeitem as coisas que eles falaram que eles respeitaram. E em questão dos jogos em si, eu espero que os jogadores do Brasil ganhem, pelo amor de Deus, porque tá difícil, mas eu espero que seja uma Copa limpa, sem muito chororô, sem muita gracinha de Neymar e afins. O Catar pune com 3 a 5 anos de prisão o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. O comandante das forças de segurança do país apontou que a segurança de pessoas LGBT não pode ser garantida, uma vez que o país é conservador e desaprova demonstrações públicas de afeto. Além disso, o Catar proibiu qualquer manifestação pública de símbolos LGBTQIA+.
Então você junta Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Bruno Guimarães, todos esses nomes que não estavam em 2018, eu acho que eles vão fazer a diferença agora e eu tô confiante. E então, de modo geral, eu tô muito ansioso para essa Copa. Bom, eu acho que a Copa, é um evento mundial, a gente quer ganhar, é lógico. Mas eu acho que na situação atual que a gente tá, o evento, toda a cobertura poderia ser usado para encobrir notícias que são muito importantes, sabe? E num viés político mesmo. Eu tô muito ansioso mesmo para essa Copa do Mundo, porque eu acho que o Brasil vem mais preparado para essa Copa do que para a Copa de 2018. É uma seleção completamente remodelada em comparação a 18, com muitos jogadores jovens, e que o Brasil, hoje aqui na América Latina, é um time imbatível. O grupo do Brasil é até um grupo fácil, teoricamente, mas não é tão simples assim quanto a galera tá falando. O grupo do Brasil na Copa do Mundo deste ano é formado pelo país, juntamente com a Sérvia, Suíça e Camarões. Eu não acompanho muito futebol, mas em época de Copa eu sempre fico muito no clima, assim. Eu torço e eu acho que depois da pandemia vai ter muita festa, muita agitação e também muito escândalo, né, pelo lugar que está sendo feito. Mas eu tô com esperança de que vai ser uma boa Copa. Sinceramente, moço, eu tô desacreditada de futebol. Desde aquela Copa que o Ronaldinho vendeu o jogo, eu não acredito mais em futebol. Geralmente eu costumo acompanhar a Copa, assisto jogos. Eu acredito que como as pessoas ficaram mais dentro de casa, eu acho que as pessoas vão estar mais eufóricas, torcendo mais, mas eu acredito que as pessoas vão estar mais torcendo mais pelo seu time, porque geralmente a Copa as pessoas são mais nacionalistas. Eu acho que vai ser bem mais depois da pandemia. Bom, expectativa com a Copa todo brasileiro tem, né? A gente gosta de futebol e tal. O momento que eu acho que não é legal, que não combina, que nós estamos num ano de eleição, o país vivendo tantos problemas de pandemia e tanta coisa assim. A situação do Brasil econômica é difícil, né? Um país dividido com política e tudo mais. Então, eu acho que é uma época tensa que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Então, acho que perde um pouco o brilho por causa disso. Mas como todo brasileiro, na época da Copa, tudo para e a gente acompanha e torce, né? Então é isso. Eu sou a repórter Maria Luísa Bassan para o Universidade 93,7. Para aprofundar o debate sobre a relação do brasileiro com o futebol, chamamos dois convidados especiais. O primeiro deles é o Ari José Rocco Júnior, que é professor na área de gestão de esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Ele também é líder e fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte, o GPCom. E quem também participa da nossa conversa é o Caio Lotufo. O Caio é bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Ele também é pesquisador e faz parte do Núcleo de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, o Ludens, do Departamento de História Social da FEFELESH USP. Bem-vindos, Ari e Caio. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos, Ari e Caio. E para darmos início ao nosso debate de hoje, Ari, gostaríamos de saber como o ano de Copa do Mundo muda a relação do brasileiro com o esporte. Então, na realidade, o ano de Copa do Mundo, ele não muda a relação do brasileiro com o esporte, mas eu diria para você que através do esporte, ele de alguma forma, e na sua grande maioria, vê aflorar um certo sentimento nacionalista, né? É um momento que, de alguma maneira, todo mundo se acha brasileiro e vai, vamos dizer assim, torcer para a seleção. Talvez antes esse sentimento fosse mais forte, mas acredito que ele ainda continua. Caio, por outro lado, a gente viu no começo do programa que o desinteresse pelo futebol aumentou no Brasil. Segundo o Datafolha, a gente também viu que entre 2010 e 2018, o grupo de brasileiros desinteressados pelo futebol foi de 31% para 41%. Você poderia falar um pouco sobre essa divergência? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom, eu acho que quando a gente utiliza o rótulo, né, de país do futebol, muitas vezes a gente se esquece de pensar um pouquinho com base no que é esse rótulo, né? É o país que tem os melhores jogadores? É o país que tem mais pessoas assistindo, que mais gostam de futebol? E quando a gente olha, né, para as principais pesquisas de opinião, geralmente o primeiro colocado são os 100 clubes, os que não têm interesse, não assistem, não acompanham futebol. Enquanto na Argentina não é assim, na Inglaterra não é assim. Então, existe uma configuração que, lógico, o Brasil é um país muito diverso, muito grande,
mas nem sempre, né, existe o interesse apenas nessa modalidade ou no esporte de maneira em geral, né? Acho que isso é uma coisa também a se pensar. Bom, e Ari, na reportagem, algumas pessoas citaram a questão da homofobia no Catar e também esse contexto social e econômico delicado que o Brasil está vivendo em 2022. Você acha que essas percepções fazem alguma diferença na hora da gente consumir o esporte e o futebol? Acredito que sim. Acho que nos dias de hoje é fundamental, na minha opinião, para as organizações esportivas, para as entidades esportivas, para os clubes, para as federações, etc., estarem de alguma forma antenados e sintonizados com aquilo que acontece na sociedade, aquilo que a sociedade está pedindo. Então, na minha opinião, a FIFA levar a Copa para um país como o Catar foi muito mais motivado por motivos e interesses econômicos do que efetivamente, né, por aquilo que o futebol representa para o mundo em si. Então a FIFA adota uma postura onde, na minha opinião, com esse tipo de atitude, ela acaba mostrando que o mais importante para ela não é o esporte que ela dirige e pelo qual ela deveria zelar, e sim interesses econômicos, interesses políticos que fazem com que o país como o Catar, né, que com todo respeito ao Catar, é claro e notório que os direitos humanos lá não são estritamente respeitados como deveriam ser, para ser palco do principal evento do futebol mundial. Então, para mim, a atitude da FIFA, que é uma instituição, do ponto de vista da gestão, bastante ultrapassada, deixa claro o que ela pensa do principal evento que ela gerencia. E, Caio, essa certa forma de distanciamento entre as questões do mundo e as questões do que a FIFA preconiza, isso seria munição para falar que o futebol ele é uma forma de alienação, ou seja, por estar distinto dessas questões da realidade? Bom, eu acho que essa questão da alienação, né, ela vem tocando o futebol, né, há bastante tempo. Né, eu acho que a origem, sobretudo, né, desse pensamento, ela vem lá, né, no comecinho do futebol de fábrica, né, no futebol operário, numa tentativa ali dos patrões de controlarem, né, o tempo livre, o lazer da classe operária, né, principalmente com alguma atividade que não fosse, né, pensada em política, em participação sindical e etc. Né? Então, muitas vezes, eu acho que a esquerda ela olhou, né, para esse esporte com um certo preconceito, um certo trauma em relação ao passado, né? Não só por essa questão do futebol de fábrica, né? Mas também pela utilização, né, do esporte como uma ferramenta de propaganda, né, de legitimação de várias ditaduras, né? O nazismo, o fascismo, as ditaduras militares aqui na América do Sul, né? Então, muitas vezes, isso carregou um pouquinho dessa história, né, da alienação, né? Mas, por outro lado, a gente também tem diversos exemplos de participação, né, de quando o futebol foi usado como um instrumento, como uma ferramenta política, né, e permitiu a visibilidade de certos grupos sociais, né, experiências democráticas, como foi, por exemplo, a democracia corintiana, né, num contexto de fim da ditadura militar, né? Então, a gente tem diversos, enfim, atores, agentes ali, né, que utilizaram o futebol, né, para sair dessa suposta alienação, né? Agora, do ponto de vista do jogo, né, o jogo é uma atividade alienante, porque você não tem uma produtividade, né? Você está ali focado, né, no jogo, assim como se você for ler um livro, consumir uma peça de teatro, etc., né? O que eu olho que muitas vezes o futebol teve uma certa visão elitista, né, de enxergar o futebol como esse ópio, enquanto outros, né, ingredientes da cultura não foram da mesma maneira que o futebol, né, e acabou, digamos, sobrando para o futebol. No ponto de vista dos estudos das ciências humanas sobre o futebol, eu acho que isso até retardou um pouquinho, né, a legitimação do futebol enquanto objeto de estudo, né, de tentar entender o peso que ele tem, o significado que ele tem, como que ele se, né, imbrica com a sociedade, com a cultura, né. Então eu acho que isso é uma coisa que lá no Ludes a gente está tentando fazer hoje em dia, né, retomar, né, esses estudos e compreender, né, tanto a utilização política do futebol, mas também como certos grupos lutaram para entrar no futebol há muito tempo, né? Por exemplo, a questão dos negros, né? Lá na década de 20, de 30, né? A questão das mulheres, que a gente vê cada vez mais, né, pautando essa entrada, essa igualdade salarial, essa igualdade de visibilidade, né? Então, acho que a gente tem exemplos dos dois lados. É difícil de definir, né, se é ou não uma ferramenta de alienação pura e simplesmente. Acho que é um pouquinho mais complexo do que isso. Ari, você gostaria de comentar um pouco sobre essa questão da alienação? Não, eu concordo com o que o Caio colocou, eu só queria chamar a atenção para o seguinte fato, né? Quer dizer, veja só como é que é interessante. A FIFA, que é a entidade, né, que deveria zelar
pelo desenvolvimento do futebol em todo o mundo, quer dizer, a maior instituição do futebol, trata o futebol de uma forma, né, como se fosse um elemento de alienação e leva para um país como o Catar. Aí isso, de alguma forma, na minha opinião, só ilustra porque a gente, em algumas pesquisas, encontra um aumento de desinteresse, principalmente dos mais jovens, pelo futebol. Né? Porque estão vendo que, de uma certa forma, o futebol não está trazendo aquilo que a sociedade pede para ele. Ou seja, o problema não está no futebol, o problema está na gestão que se faz do futebol. Porque o FIFA poderia usar o futebol e o Caio deu aí um monte de exemplos onde a gente poderia integrar, onde a gente poderia fazer uma série de coisas, onde a gente poderia usar o esporte para, né, quebrar uma série de barreiras. E a própria entidade que comanda o futebol mundial acaba tratando ele como algo, vamos levar lá para o Catar, por quê? Porque economicamente para nós está bom. Porque nós vamos lucrar, porque nós vamos, né? Os contratos de patrocínio estão lá e o interesse das pessoas pelo futebol, aí fica a critério de cada um. Então, esses desinteresses que aparecem nas pesquisas são muito frutos, no contexto daquilo que a gente trabalha, são muito fruto da própria forma como essas entidades, que são entidades europeias do começo do século, tratam o esporte. Ao invés de usar o esporte para integrar, para unir, para aproximar e dar visibilidade para ele, acabam, ou para determinadas causas, acabam usando o futebol contra tudo aquilo que a sociedade está demandando hoje. No próximo bloco do programa vamos falar sobre futebol e sociedade. Eu sou André Dervish e você está ouvindo Universidade 93,7. Atirou, é gol! Gol! Sociedade. Os projetos sociais impactam e mudam a vida de jovens periféricos ao redor do mundo. E a nossa repórter Luana Benedito entrevistou pessoas que fazem acontecer projetos sociais de futebol em periferias. O futebol é o esporte mais popular do Brasil. Mais de 39% dos quase 40 milhões de praticantes de algum esporte no país optam por essa modalidade, segundo dados compilados em 2015 pelo IBGE. O levantamento mostrou que quanto mais jovem a população, maior a representatividade do futebol na prática de esporte. No grupo de 15 a 17 anos, por exemplo, a modalidade representou quase 65% das pessoas que realizavam algum tipo de esporte. Diante da popularidade do futebol entre crianças e adolescentes, a modalidade é muito usada por projetos sociais. É o caso da Associação Projeto Meninos Brilhantes, na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. O projeto realiza treinos de futebol com mais de 250 meninos e meninas entre 6 e 17 anos. Eu me chamo Marivaldo Sérgio Brunet, né? Sou aqui da cidade de Nova Odessa, né? Do estado de São Paulo. Eu sou o presidente do projeto Meninos Brilhantes, né? Nós temos uma associação, mas eu venho já há 10 ou mais anos aí nessa batalha, nessa luta com essa garotada aí no futebol aqui em Nova Odessa. Nós servimos aqui uma média de 300 lanches, né? Por treino, né? Uma média de 70 a 100 litros de suco para a criançada. Porque assim, a gente está num bairro, numa área aqui bem carente, né? Essa forma da alimentação, às vezes, é o único alimento que ele vai ter no dia. Então, tem muitas coisas que envolvem, não é só o futebol, não. Para além da alimentação, o projeto também busca usar o futebol como incentivo à permanência das crianças na escola e também ferramenta para o ensino de valores. A gente cobra muito também a respeito das notas, a gente cobra bastante, porque eu acredito que o estudo é em primeiro lugar, depois as outras coisas serão acrescentadas, né? Através desse projeto nosso aqui, nós ensinamos para eles o comportamento, a formação de cidadão aqui é o primeiro lugar, é a formação de cidadão. É mais gratificante para mim hoje é eu poder ir no supermercado aqui da cidade ou numa farmácia ou em outro estabelecimento e ver o garoto com 17 anos ou 18 anos trabalhando ali num caixa, empacotando as compras ou até mesmo se tornando aí advogados, homens formados, né? Então, isso que é gratificante, né? O projeto social nos dá esse privilégio aí. Lula Santos também é organizador de projetos sociais envolvendo futebol.
Ele organiza treinos de futebol com moradores da favela São Remo, zona oeste de São Paulo, e é treinador de um projeto de futebol feminino com meninas da região e também ajuda na organização do torneio Taça das Favelas. Assim como Marivaldo, do projeto Meninos Brilhantes, Lula acredita que o futebol pode ser ferramenta para a educação. Qual que é a nossa ideia? É educar pelo esporte, né? E a nossa ideia é trabalhar com um tripé: escola, família e o projeto. Então, nesse tripé, a gente tem que estar bem sincronizado. Não adianta eu ter um garoto que ele tá nota 10 no projeto, nota 5 em casa e nota 5 na escola. Eu tenho um garoto que lá atrás eu fui professor dele e hoje ele não seguiu a carreira como jogador profissional, mas hoje ele estudou direito, hoje ele é advogado formado, né? Então, assim, dentro da carreira como jogador profissional, eu não tenho nenhum ex-aluno que alcançou esse objetivo, mas alcançou outros objetivos, que foi dentro do estudo. E você fala, tem que estudar para o plano B. Lula também conta que a realização de uma atividade prazerosa para os jovens ajuda a afastá-los do crime dentro da comunidade. Uma das coisas que eu me orgulho muito é de ter um número de crianças, de adolescentes dentro da favela e você perder um número mínimo para o tráfico, vamos dizer assim. Eu falo porque eu perdi num número anterior do que esse meu atual, eu perdi 2 garotos para o mundo do crime, que se arrependem até hoje. No futebol, ela é muito boa que você consegue distrair a mente do contexto geral, das crianças, dos jovens e dos adolescentes. E quando você consegue trazer outras coisas que consegue tirar o foco deles da parte errada, você pode se dizer um vencedor, né? Porque você literalmente você luta contra o tráfico. Esta reportagem foi feita por Luana Benedito para o Universidade 93,7. Ari, nós temos um mundo fora daquele que acontece nos holofotes. Só citando alguns números para o nosso ouvinte, apenas 25% dos 360 mil jogadores de futebol no Brasil são profissionais. O número corresponde a 90 mil atletas. A grande indústria do futebol, ela pode contribuir para a inclusão dessas pessoas e dessas pautas no futebol? Pode, mas depende do futebol que a gente está falando. Quer dizer, aí eu divido a coisa em duas partes. Primeiro, o ambiente das federações, confederações, então no caso Confederação Brasileira de Futebol, Federação Paulista de Futebol, o ambiente dos clubes que a gente está acostumado, que eu jogaria esse futebol na esfera privada. E aí tem toda uma outra estrutura que poderia ser utilizada através de políticas públicas que usassem o futebol para fazer com que a população, principalmente a população mais carente, tivesse acesso a essa prática, nem tanto com a finalidade de você formar atletas, mas com a finalidade de você formar cidadãos. Até porque tem alguns indicadores hoje que demonstram que essas gerações mais jovens, que quem está nascendo hoje, essa geração de 0 a 5 anos, ela vai ser a primeira na história da humanidade. Isso são dados do PNUD, um órgão das Nações Unidas, que mostra que por conta da inatividade física, essas crianças elas estão fadadas a viver menos que os seus pais, mesmo com todo o desenvolvimento da sociedade, da medicina, etc. Por conta do quê? Da inatividade física, né? Então o esporte, ele pode, não só o futebol, mas o esporte em geral, ele pode trazer benefícios com relação à qualidade de vida das pessoas e a gente viu pelas reportagens imensos benefícios sociais. Ganhar, perder, o viver em sociedade, né? O formar o caráter, né? Formar o advogado que um dos entrevistados colocou. Então, tudo isso, as entrevistas, elas foram bem claras no seguinte sentido: são iniciativas de pessoas, de organizações do terceiro setor ou pessoas que se mobilizaram para fazer isso. Então, na minha visão, isso deveria ser papel, óbvio, tudo bem, dessas organizações do terceiro setor, mas do Estado. Porque o Brasil investe muito em isso. Quer dizer, hoje não investe, mas já investiu muito, né, principalmente no ciclo olímpico, no esporte de alto rendimento. E pouco no esporte educacional e de participação. Né? Sendo que o investimento no rendimento é elevado e não dá os retornos sociais que o investimento no esporte de educação e participação dá. Então, o futebol, qual futebol que a gente está falando? Né? Então, o futebol utilizado como políticas públicas, para mim, ele poderia cumprir muito bem esse papel, mas aí depende mais do Estado do que de federações e confederações. Sim, e Caio, o papel está realmente concentrado mais no Estado, nessas outras iniciativas, ou realmente os clubes que a gente conhece, movimentando uma grande quantidade de dinheiro, eles ainda podem encontrar algum espaço para contribuir com essas iniciativas?
Bom, eu acho que aqui existe também uma questão dos projetos, né, de política pública, né? Eu acho que a gente tem que citar, né, realmente que existe um processo em curso, né, do desenvolvimento neoliberal cada vez mais na gestão pública, né? Ou seja, a gestão pública se afastar de verdade da gestão e conceder essas iniciativas para terceiros, né? ONGs do esporte, entidades, associações, né? Isso é um movimento que a gente vê claramente, principalmente, né, quando a gente tem ali a lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo estadual ao esporte. Isso vai dar muita força para essas associações. Então, eu estou fazendo parte já há algum tempo de um observatório de políticas públicas de esporte e a gente vê, assim, uma falta de funcionários, uma falta de ocupação dos espaços, a ociosidade, a deterioração, né? O caso do ginásio do Ibirapuera, o caso do Pacaembu, eram equipamentos perfeitos, ótimos, que pessoas frequentavam de toda a cidade de São Paulo. Esses equipamentos hoje foram privatizados, né, para virarem cinemas, shoppings, quer dizer, o Ibirapuera ainda não foi, né, mas no caso do Pacaembu sim. Então acho que isso é muito importante da gente frisar, né. No campo social, eu acho que muitas vezes os clubes eles devem retornar sim à origem, né, do clube, que primeiro de tudo é uma organização social, não só uma empresa, não só uma ferramenta de gerar lucro, né, mas pensar sim na democratização, né, do seu ambiente administrativo ali, né, ter mais pessoas participando das votações, ter um conselho mais diverso, mais plural, né, com mulheres, com pessoas LGBT, né, e pensar em políticas de acesso, né, aos estádios, né, de como ter um sócio torcedor realmente popular, que o cara consiga lá com 10 conto, levar uma família, consiga chamar, né, o pessoal vizinho para assistir um jogo, né, porque a gente sabe que hoje em dia, diante do cenário de inflação alta, né, a primeira coisa que as famílias estão cortando é o lazer, né, então a gente vê que desde 2014 já existe uma grande dificuldade ali de acesso por conta dos altos preços dos ingressos dessas famílias, né, e isso só vai, né, se perdendo, né, por outro lado, a gente vê cada vez mais a questão da tela, do espetáculo, mas mediatizado agora pelas telas, pelo celular, pelo computador, né, pelos sites de apostas, etc, né, então eu acho que os clubes precisam retornar um pouquinho nessa missão social que eles têm, além da questão de gerar o lucro, né, de promover aí a paixão de várias pessoas, de ganhar títulos. Eu acho que é uma coisa que está bastante em falta e é preciso pensar sim. E Ari, você acredita que essa relevância social que o futebol apresenta, ela consegue ser percebida pelo consumidor geral? Eu não tenho dúvida disso, né? Principalmente aquele que é o consumidor um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais crítico e um pouco mais antenado, né? Senão a gente não veria esses índices aumentando de pessoas desinteressadas pelo futebol. Elas se desinteressaram pelo futebol por quê? Elas continuam gostando do esporte, mas elas se desinteressaram pelo caminho que o futebol está tomando. Ou pelo caminho, né? Para você levar uma Copa para o Catar, antes você levar... Né, quando você vê, por exemplo, pega os presidentes aí da CBF, os últimos presidentes da CBF, ou estão envolvidos em escândalos de assédio, ou estão envolvidos em escândalos de corrupção, tem ex-presidente da CBF que não pode sair do país. Então, assim, as gerações mais novas, né, e que estão mais familiarizados com a tecnologia, têm muito mais acesso à informação. Então, eu quero acreditar que tudo isso que acontece na gestão dessas entidades, né, as entidades, vamos dizer assim, que deveriam dirigir o futebol no mundo e no Brasil, isso tudo impacta no desinteresse das pessoas. Por que eu vou investir meu tempo assistindo uma modalidade esportiva onde lá só tem corrupto, onde lá só tem assediador, onde lá... Então, tudo isso acaba tendo um impacto no desinteresse. A gente continua esse debate sobre futebol e sociedade na semana que vem. Ari e Caio, muito obrigado pela participação de vocês nesse debate sobre os aspectos sociais, políticos e econômicos do futebol. O Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a coordenação de Bruno Militão e produção de Marina Caiado. As reportagens foram feitas por Luana Benedito, Maria Luísa Bassan e Marina Caiado. A apresentação foi de André Deviche e Gabriel Guerra. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.